feliz de poder estar ministrando nessa noite. Gostaria que vocês abrissem, por favor, em Abacuque. Eu já abri a água aqui. Livro de Abacuque, capítulo 3. Leremos do 17 ao 19. Nós continuaremos falando a respeito de resistência, resiliência, do sofrimento na vida do cristão. Abacuque 3, 17 ao 19, vai falar a respeito disso. E o título que eu coloquei nessa mensagem é Uma Fé Inabalável. Abacuque 3, 17 diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os instrumentos de corda. Eu clamo, 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 e Deus não me ouve. Eu grito por socorro. E aonde está o meu Salvador? Para onde eu olho, eu vejo injustiça, maldade, destruição e violência. Os ímpios prosperam contra os justos. Onde está Deus? Vocês pensam que eu estou perdendo a fé, igreja? Isso é um pouco do livro de Abacuque. Abacuque foi um profeta que estava perdendo a fé. Um profeta que chegou a duvidar do próprio Deus. Um profeta que teve a sua fé abalada. E quantos de nós hoje não somos como o profeta Abacuque? Quantos de nós não temos os mesmos questionamentos com Deus? Tantas vezes nós olhamos e parece que Deus não ouve os nossos gritos de angústia, gritos de desespero. Você olha o ímpio, e o ímpio prospera. Será que nós somos capazes de resistir a tamanha dor, tamanha luta que vem sobre as nossas vidas? Hoje nós temos muito a aprender com o profeta Abacuque, com a experiência que ele teve com Deus, como ele teve uma fé inabalável. Abacuque ele foi escrito lá em 625 a.C., um período que o povo de Judá vivia em declínio espiritual. O povo vivia em pecado, imoralidade, idolatria, ninguém respeitava a Deus. E Abacuque olha tudo aquilo, e aquilo mexe com o seu interior. Abacuque vai falar: cadê o Deus que é justo? Porque todo mundo faz o que quer. Cadê Deus? Porque o anseio de Abacuque, aquilo que trazia tristeza para ele, angústia, era que Deus não fazia justiça. Então Abacuque vai questionar a Deus e falar assim: Deus, por que o Senhor não age? Por que o ímpio prospera? Por que eu só vejo pecado? E nós temos esse diálogo entre um profeta que está questionando e o próprio Deus que vai responder a Abacuque: calma, Abacuque, eu sou Deus justo, eu farei justiça. Abacuque, você está reclamando que o meu povo está em pecado, mas eu já estou levantando uma nação chamada Babilônia. E essa nação, Abacuque, ela vai fazer justiça, ela será o meu instrumento contra esse povo pecador. E quando Deus fala isso para Abacuque, 625 a.C., a Babilônia era uma nação que estava dominada pelo Império Assírio. Mas o Império Assírio estava em declínio, a Babilônia começava a se levantar. Então Deus já estava falando: Abacuque, eu estou levantando um instrumento que lá na frente vai fazer justiça contra o meu povo. Esses pecados que você está vendo, que você está reclamando, que estão te deixando angustiado, Abacuque, eu farei justiça. Aí nós pensamos que Abacuque vai ficar feliz com isso. Mas Abacuque fica mais bravo ainda com Deus. Abacuque questiona mais ainda a Deus. Porque Abacuque vai falar: como assim? O Senhor, o Deus justo, vai usar uma nação que nem conhece o Senhor, uma nação muito mais injusta do que o nosso povo de Judá. O Senhor vai usar um injusto para punir o justo, Deus. Esse é o seu sentido de justiça? Abacuque fica tão bravo com Deus, igreja, tão questionador, que no capítulo 2, versículo 1 de Abacuque, ele vai falar que ele está como uma sentinela, posto, esperando, como se ele falasse assim: Deus, eu vou ficar aqui parado, até o Senhor me responder.
E aí Deus vai responder a Abacuque novamente. Deus vai falar assim: Abacuque, eu também farei justiça contra a Babilônia. Abacuque, eu sou o Deus que fará justiça contra todos. O sangue que a Babilônia vai derramar, Abacuque, eu farei justiça. Então se acalma, porque eu sou o Deus justo. E quando Abacuque entende tudo isso, igreja, quando ele consegue contemplar o Deus que ele estava questionando há tanto tempo, ele louva a Deus. Ele vai escrever um salmo de adoração a Deus, que é o capítulo inteiro de Abacuque 3, que vai culminar no texto que nós lemos. Então a ideia desse texto que eu apresento hoje é um profeta que tem dúvida, um profeta que questiona, um profeta que está em dor e sofrimento. Mas quando ele entende Deus, quando ele olha para Deus, é um profeta que agora vai falar assim, que ele é capaz de suportar todas as coisas, que ele é capaz de, em qualquer problema da vida dele, ele consegue olhar para Deus e se alegrar nesse Deus. E essa é uma mensagem muito importante para nós hoje, igreja. Porque muitas vezes nós estamos como Abacuque. Quantas lutas, quantas situações, tantos problemas, que nós olhamos e falamos assim, Deus, o que está acontecendo? Parece que a nossa vida é igual um mito grego que eu gosto muito, que é o mito do rei Sísifo. Ele foi um rei grego que falam na mitologia grega que ele fundou a cidade de Corinto. E ele era um homem muito astuto. Um homem muito astuto. Ele chegou a enganar vários deuses. Deuses falsos, estou falando da mitologia grega. E quando ele morre, quando ele vai para o Hades, para o mundo dos mortos, os deuses estão tão irados com ele, que os deuses punem ele. Falam assim, já que você fez isso, Sísifo, você vai passar eternidade da eternidade, rolando uma pedra, até o cume de uma montanha, subindo, subindo e subindo essa pedra. E quando você estiver chegando lá em cima, uma força vai empurrar essa pedra de novo. Você vai ter que descer lá embaixo e fazer tudo de novo. Rolar uma pedra, rolar uma pedra. E nossa vida é assim às vezes. Parece que você está passando por uma luta, que quando está chegando ao fim, quando você fala assim, eu acho que até aqui eu consigo assistir, parece que alguém empurra essa pedra. Você tem que descer lá embaixo, continuar rolando, rolando e rolando. Parece que a nossa vida é só provação. Então a pergunta que nós devemos fazer, igreja, nesses tempos de prova, de luta, de sofrimento, onde nós precisamos demonstrar resistência e resiliência. Será que é possível eu ter uma fé que suporta todas as coisas? Será que é possível, em meio às minhas lutas, eu conseguir enxergar a Deus? Será que eu consigo ter uma fé inabalável, igreja? Para responder isso, eu separei esse texto em duas partes. Primeiro eu vou falar que é sim possível ter uma fé inabalável. É sim possível ter uma fé que suporta todas as coisas, com base em Abacuque 3,17. E depois eu vou falar que é possível sim ter uma fé que enxerga e foca em Deus acima de qualquer dificuldade das nossas vidas, com base em Abacuque 3,18 e 19. O meu objetivo aqui, igreja, é que ao término dessa ministração, você venha entender que é possível sim resistir, que é possível sim você ter resiliência em todos os problemas da sua vida, que é capaz sim de nós sermos cristãos maduros e lidarmos com as dificuldades da nossa vida. É possível sim demonstrar uma fé inabalável. Então eu vou falar do meu primeiro ponto. Para termos uma fé inabalável, precisamos suportar todas as coisas. Abacuque 3,17, eu vou ler novamente, diz assim: mesmo não florescer na figueira, e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Uma fé que suporta todas as coisas. Quando nós vamos ao médico, quem já foi no médico sabe, você chega no médico e fala assim, doutor, eu estou com um problema, e o médico vai falar, o que está acontecendo? Estou com dor nas costas, estou com dor na cabeça, estou com febre, dor no estômago, no passe, estou passando isso. E o médico vai falar, então vamos trabalhar assim, vamos fazer o exame tal, vamos tomar um remédio. Mas e quando nós falamos da nossa vida espiritual? Onde que dói nas nossas vidas espirituais? Onde que na sua vida você perde a fé? Será que é na sua família? Na sua vida financeira? No seu casamento?
Porque nós vivemos momentos, igreja, que parece que não dá mais. Que nós chegamos ao nosso limite. Quantas vezes nós não falamos, acabou, eu jogo a toalha. Não tem como resistir. Não tem resiliência que aguente. Eu estou quebrando. Quantas vezes nós não falamos, eu perdi a esperança. E o mundo propõe tantas e tantas soluções para isso. Alcoolismo. Drogas. Porque você esquece dos seus problemas, mas se afunda em outros. Suicídio. Que está sendo tão comum no mundo de hoje, porque as pessoas fogem dos seus problemas, tirando a sua própria vida. Mas quando nós vemos a luz da palavra, nós vemos quantos exemplos que nós temos de pessoas que resistiram, pessoas que demonstraram resiliência, pessoas que nos mostraram que é possível sim ter uma fé que suporta. Nós temos José, Jó. Nós temos o Salmo 22 que Davi fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? E lá na cruz, Jesus vai usar esse texto numa forma infinitamente mais dolorosa que Davi para falar, Deus meu, por que me desamparaste? Tantos exemplos que pessoas que suportaram. E nós temos aqui o exemplo de Abacuque. Esse texto de Abacuque é maravilhoso. Porque quando você lê o que Abacuque está dizendo aqui, no versículo 17, Abacuque está pintando um cenário caótico. Abacuque está pintando destruição, caos. Qualquer pessoa que passasse e visse essa pintura que Abacuque está fazendo, ia falar assim, o que é isso, Abacuque? O que você está pensando? Você quer desgraça? Porque Abacuque está falando nesse texto que se tudo aquilo que for essencial para a vida dele for tirado, ele ainda vai ter fé. Abacuque está falando num povo que vivia da agricultura, como nós vivemos hoje também, mas não tanto quanto o povo de Judá dependia da vida agrícola. Então ele está falando assim, se eu não ter figo, se a figueira falhar no seu tempo de dar figo, figo naquela época era uma fruta que eles colhiam 2 vezes ao ano. Praticamente o ano inteiro o povo de Judá comia figo. É como se fosse nosso arroz e feijão. Se você chega no mercado hoje, pergunta se tem arroz e feijão, a pessoa fala, acabou. Vai em outro mercado, acabou. Se acabar o arroz e feijão no Brasil, o que a gente vai fazer? Comer macarrão? Não dá. Mas nunca macarrão com arroz e feijão. Aí você tem que separar. O que a gente vai fazer? A gente vai falar assim, o que aconteceu? Como assim acabou o feijão e arroz? Como assim acabou o meu sustento? Abacuque está falando isso. Se acabar meu arroz e feijão. Se a vinha não der uvas. As uvas que eram frutas que eles comiam. A uva que eles faziam vinhos. Símbolo de alegria. A uva que fazia vinagre. Algo que era financeiramente importante para todo o povo de Judá. Muitos contratavam seguranças para suas vinhas, porque eles não podiam perder a safra da vinha, era muito caro. Abacuque vai falar, se não tiver vinha, se não tiver uva, se não tiver azeitona na oliveira, se eu não tiver azeite, que é cosmético, azeite que é óleo de unção, azeite que é remédio, tempera a comida, que faz um monte de coisa que eles vendiam. Se nenhuma planta, se nada der fruto, se o boi falhar, o boi que é símbolo de força, o boi que trabalha na lavoura, o boi que dá carne, se a ovelha falhar, se nós não tivermos ovelha para comer, que dava lã, sacrifício, comida, ou seja, se nós não tivermos nada daquilo que nós precisamos ter na nossa vida, Abacuque ainda teria fé. Qualquer judeu que lê Abacuque, talvez fosse aquela pessoa supersticiosa que a gente muitas vezes conhece, bateria na madeira 3 vezes. Não cristão, tá? Cristão não faz isso. Mas bateria na madeira 3 vezes para falar assim, sai daqui, Abacuque, não fala isso. Porque a nossa fé não suportaria passar por todos esses problemas. Mas Abacuque está falando assim, talvez vocês não passem, mas eu, Abacuque, consigo ter fé no meio dessa luta, dessa provação, no meio do caos e da destruição. Eu ainda consigo ter uma fé inabalável. Abacuque, igreja, ele vai muitas vezes ao contrário do que nós pensamos a respeito de fé. Porque muitas vezes nós só pensamos naquela fé de conquista. Naquela fé que nós oramos, Deus pode abrir uma porta, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo, e Deus pode fazer tudo. Mas muitas vezes nós esquecemos na fé que suporta todas as coisas.
Abacuque não está falando de uma fé de conquista. Ele está falando que a fé dele é capaz de suportar tudo. Esse é o texto. E nós vamos agora para a nossa vida, igreja. Como está a sua fé? Será que se nós pudéssemos medir aqui a nossa fé, será que você ia ter uma fé de 30%? De falar assim, Vinícius, a minha fé, ela é capaz de suportar alguns probleminhas, mas quando chega a problemas mais sérios, Vinícius, acabou a fé. Ou a minha fé é 50%, eu consigo lidar com alguns problemas medianos, mas problemas mais difíceis, Vinícius, acabou, perdi a fé. Ou a gente vai ter uma fé 100%, uma fé inabalável, uma fé que é capaz de resistir, de demonstrar resiliência em todos os momentos. Essa é a mensagem do texto. E não é um texto tão bom de se ouvir, quando nós pensamos em tantas igrejas que não gostam mais de pregar a respeito disso. Porque você vai vir para a igreja para ouvir que você vai passar por lutas e provas, como qualquer cristão passa na sua vida. E as pessoas não querem mais ouvir isso. Porque não é uma mensagem gostosa de se ouvir. A melhor mensagem é falar, vai estar tudo certo. A partir de hoje, conta, a partir de hoje não tem mais problema na sua vida. A partir de hoje acabou a luta. Muitas igrejas têm esse viés, prosperidade, coach, que falam assim, Deus não vai suportar ver você passando por uma prova. Deus não vai suportar ver você chorando. Deus vai querer sair do trono dele e te ajudar. As igrejas muitas vezes pregam isso. Teve um momento na minha vida, faz anos eu estava desempregado, e eu não estava arrumando emprego, aí eu conversando com um amigo meu que tinha acabado de voltar para a igreja, estava indo numa denominação, não vou falar o nome, e ele falou assim, Vinícius, você está... Eu falei assim para ele, eu estou precisando trabalhar, né? Ele acorda meio-dia, já na hora do almoço, eu falei, eu estou precisando trabalhar. Ele falou assim, falta fé para você. Eu falei, falta fé, eu creio que Deus vai me abrir uma porta, né? Deus pode abrir uma porta. Ele falou, não é isso não. Se você tiver fé, Vinícius, você precisa trabalhar. Você vai estar dormindo, Deus deposita na sua conta. Você vai estar lá descansando, Deus traz a comida na sua mesa. E abrindo parênteses, eu não estou falando que Deus não pode trabalhar em momentos difíceis da nossa vida. Mas o que ele estava falando é que Deus ia virar o meu servo. Ele falou, falta fé, Vinícius, porque Deus faz tudo isso. E a gente entrou numa discussão calorosa ali de calma aí, não funciona bem assim, meu amigo. Por quê? Porque era o que ele ouvia na igreja dele. Para quê? Para que luta? Só você tem que ter fé. Deus vai fazer tudo. Como se ele fosse nosso servo, nosso empregado. Na minha antiga igreja tinha uma irmã, sempre que ela tinha oportunidade, ela cantava um louvor que ficou na minha cabeça. Que o refrão era assim, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só vitória. E eu olhava aquilo e falava, como assim? Sendo que o próprio Cristo nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Como nós podemos achar que a nossa vida vai ser uma mil maravilhas? Nós devemos entender que em qualquer momento das nossas vidas, seja na alegria ou seja na luta, Deus estará conosco. Nós precisamos entender que nós precisamos ter fé como cristãos maduros, para resistir, para ter resiliência. Que essa luta que você está passando na sua vida, meu irmão, você consegue suportar, você consegue resistir, por causa da sua fé. E se hoje, talvez você fala, Vini, eu não tenho fé. Acabou a minha fé, o estoque de fé acabou. Ore, peça. Quando eu era criança, uma vez eu fiquei com anemia, comia só chocolate, só doce, o dia inteiro eu comia doce. Fui no hospital, o médico falou, você está com anemia. Minha mãe falou, você tem que mudar toda a alimentação dele, tem que ter ferro no sangue. E aí eu mudei toda a minha alimentação, ficava fraco, doente sempre. Faltava ferro no sangue. E muitas vezes a gente, como cristão, está fraco, com a nossa fé doente. Falta ferro no sangue, falta fé. Porque se nós tivermos fé, nós conseguiríamos suportar tudo. Muitas vezes nós devemos fazer igual aqueles discípulos, lá em Lucas 17:5, que eles olham para Jesus e falam assim, Jesus, aumenta a nossa fé. É isso que nós precisamos, igreja. A fé é capaz de suportar tudo. E é isso que o texto de Abacuque está falando aqui. E eu vou continuar para a gente falar do nosso segundo ponto, que Abacuque também tem um segredo para ele demonstrar uma fé tão inabalável assim.
Esse segredo de Abacuque é que ele consegue enxergar a Deus e focar em Deus acima de qualquer problema da vida dele. Abacuque 3, do 18 ao 19, diz assim: ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Olha o segredo de Abacuque. Se Abacuque fosse vender um livro, um best-seller, talvez o nome seria O Segredo para uma Fé Inabalável. A gente vê, às vezes, em banca de jornal, aqueles livros, O Segredo para uma Vida Próspera, O Segredo para isso, O Segredo para o Primeiro Milhão, 10 passos para isso, para aquilo. E se nós tivéssemos um livro de Abacuque, seria um livro pequeno. Porque o segredo que Abacuque está mostrando para nós nesse texto é que para termos uma fé inabalável, nós precisamos focar em Deus. Enxergar a Deus acima de tudo, igreja. E quão fácil é nós perdermos o foco na nossa vida. Tanto na nossa vida física quanto na nossa vida espiritual. Quão fácil é por causa do celular a gente perder o foco. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, termino, viro uma página e eu pensei, o que eu li? Porque você passa o olho, às vezes você não presta atenção, você perdeu o foco. Quantas vezes a gente está na igreja e fala assim, o que o pastor está pregando? Você esqueceu, você perdeu ali, perdeu um pouquinho do foco, acabou. Semana conversando com a minha esposa, falou, não sei o que, ou isso, amém, tá bom. Depois eu falei, o que ela falou? Estava mexendo no celular, foco. Que ela não está aqui. Amém, alguma coisa eu concordei, eu não sei o que, mas amém. Perdemos o foco. Nós somos assim, é muito fácil hoje nós perdemos o foco. Tem até um joguinho que é, acho que quem já viu aqui, Onde Está o Wally? Quem já viu esse joguinho aqui? Que você tem um Wally lá, que é um personagem que é vermelho, alguma coisa assim, e ele está no meio do caos e você tem que ficar procurando ele. Você tem que focar e falar, onde está o Wally no meio dessa bagunça? Aí você fica focando, até você achar. E muitas vezes na nossa vida espiritual, nós estamos brincando, onde está Deus? Porque nós perdemos Deus no meio das nossas lutas, no meio das nossas provas. Cadê Deus? Esse texto de Abacuque, depois de Abacuque falar o versículo 17, que ele vai falar as inimagináveis desgraças que poderão acontecer na vida dele, o normal, o natural seria Abacuque continuar reclamando com Deus. Mas Abacuque vai falar algo lindo. Vai falar, mesmo que aconteça tudo, eu vou me deleitar nesse Deus. Eu vou adorar esse Deus. Eu vou glorificar esse Deus. Eu vou me alegrar nele. Abacuque vai falar algo que ele diz assim como um cervo, que o cervo é um animal igual naquele filme da Disney, o Bambi, aquele animalzinho que Abacuque usa como figura para falar assim como um cervo, que você olha aquele animal andando em lugares perigosos, você fala assim, o bichinho vai morrer, vai cair. Mas Abacuque fala assim como esse animal tem os passos dele firmado, Deus é que firma os meus passos. Então perceba, igreja, como Abacuque consegue contemplar a Deus, entender que Deus firma o passo dele, entender que Deus é força, soberania, salvação. Aí sim Abacuque fala, eu me alegro nesse Deus. Aí sim Abacuque demonstra uma fé inabalável. O segredo de Abacuque aqui é parar de olhar tanto para o problema e situação da vida dele, que a fé de Abacuque não é mais forjada por causa de um problema e uma situação, não é mais baseada por causa das situações que aconteciam na vida dele. Agora Abacuque fala, minha fé está em Deus. Este é o segredo para uma fé inabalável de Abacuque. E eu volto para nós, igreja. Será que a sua fé está fazendo com que você se alegre em Deus em meio às suas lutas e dificuldades da sua vida? Será que você está conseguindo se alegrar nesses últimos tempos? Será que se os seus sonhos não se realizarem, se aquele sonho que você tanto deseja, que você ora todo dia, será que se ele não acontecer, você vai se alegrar em Deus? Se você tiver com problema de saúde, se você estiver passando por perseguições, será que você se alegra em Deus? Será que se você estiver passando fome, ou estiver desempregado, será que você se alegra em Deus?
Será que nós conseguimos se alegrar em Deus em meio a tantas e tantas e tantas lutas que acontecem na nossa vida? Porque essa é a proposta do texto. Muitas vezes, igreja, parece que quando nós estamos passando por momentos bons, no qual tudo dá certo, nós olhamos para o céu e falamos, Deus é maravilhoso. Mas quando nós estamos passando por lutas e provas, nós falamos, cadê Deus? Deus não está comigo. Parece que naqueles dias claros, o sol está brilhando, que aquele dia lindo, você fala, Deus é bom. Mas nos dias de chuva, nos dias tenebrosos, nós falamos, Deus não existe. Quantas vezes eu já não falei isso na minha vida? Deus não está comigo. Deus me desamparou. Deus se esqueceu de mim. Parece que a existência de Deus, parece que a fidelidade de Deus e o amor de Deus muitas vezes está baseado na nossa vida. Então, se na minha vida tudo vai bem, Deus existe, Deus é fiel, Deus é amor. Mas se minha vida nada vai bem, Deus não existe, Deus não é fiel, Deus não me ama. Quantas vezes nós não fazemos isso com Deus? Nós falamos de um Deus que deu o seu Filho por nós na cruz, que demonstrou o maior amor possível, e nós tratamos esse Deus como se Ele fosse nos desprezar tão facilmente. Nós precisamos aprender a resistir, igreja, aprender a ter resiliência, aprender a olhar para Deus acima de todas as coisas. Nós temos que entender que Abacuque conhecia Deus, mas nós temos um conhecimento muito maior do que de Abacuque. Porque nós temos o conhecimento a respeito de Cristo Jesus. Nós temos o conhecimento da salvação em Cristo, que prova nenhuma pode tirar das nossas vidas. Nós sabemos que Cristo nos prometeu estar conosco todos os dias. Nos dias de alegria, nos dias de felicidade, mas também nos dias de luta. Nós devemos olhar para esse Jesus e entender que Ele é a nossa força. Ele é soberano nas nossas vidas, Ele tem o controle de tudo, Ele é a nossa salvação. Nós temos que olhar para Jesus e entender que Ele firma os nossos passos. Toda luta que você fala, eu não consigo mais resistir, eu não consigo, Vinícius, demonstrar resiliência, eu vou quebrar aqui. Jesus firma os seus passos, igreja. Ele te segura pelas suas mãos, Ele que te dá força. Quantas lutas nas nossas vidas nós olhamos para trás e falamos assim, como eu suportei tudo isso? Da onde eu tirei forças? Mas você sabe que não foi porque você é forte, foi porque Jesus te firmou os seus passos. E é quando nós olhamos para esse Jesus, nós devemos nos alegrar nele. Paulo, lá em Filipenses 4:4, ele vai falar assim, alegrem-se no Senhor. Novamente eu digo, alegre-se. E esse texto no grego ele é bem interessante porque ele é um texto imperativo, ele é uma ordem. Como se Paulo estivesse dando uma ordenação. Vocês têm que se alegrar em Deus, em Jesus Cristo. Vocês têm que demonstrar alegria por estar em Jesus. Porque quando nós estamos em Jesus, nós podemos sim ter uma fé inabalável. Independente das circunstâncias das nossas vidas. Tem um texto que eu acho maravilhoso, que é Isaías 6. Todos conhecem Isaías 6, quando Isaías fala para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, é um texto maravilhoso. Mas um pouco antes desse texto, bem no comecinho do capítulo 6, fala que o rei Uzias morre e Isaías tem a visão de Deus sentado no seu alto e sublime trono. Esse texto é lindo. Quando você vai olhar um pouco o contexto, você vê que o rei Uzias foi um ótimo rei. O rei Uzias foi um rei que trouxe prosperidade para o povo, foi um rei que trouxe segurança, porque ele era um rei militarmente muito forte, fez até invenção militar, era referência em todo o mundo. Ele era um rei poderoso. E quando ele morre, talvez aquele povo ficou com um ponto de interrogação na cabeça, falando assim, agora, morreu Uzias. E aí Deus aparece, como se Deus estivesse falando assim, o rei daqui morreu, mas eu ainda continuo assentado no meu santo e sublime trono. E nós devemos olhar para esse trono, para este Deus, que é soberano, para Jesus que está à destra do Pai, intercedendo por nós, para o Espírito Santo que está conosco aqui, nos consolando, nosso conselheiro.
Neles que nós devemos olhar os nossos olhos, não nas lutas. Porque se você olhar para as lutas, você vai cair. Mas se você mantiver o foco em Jesus, você permanece. Essa é a mensagem que eu quero trazer hoje, igreja. E eu já estou concluindo. Nós lemos aqui Abacuque. E nós vimos que Abacuque passou por sofrimento, por dúvida, por questionamentos. Mas nós também vimos que no meio de tudo isso, Abacuque demonstrou uma fé inabalável. Porque o segredo de Abacuque é ter uma fé em Deus que suporta tudo. Por quê? Porque ele consegue enxergar a Deus além de qualquer problema da vida dele. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. É sim capaz de nós termos uma fé inabalável em todos os momentos da nossa vida, em todas as lutas que surgirão. Nós podemos sim, porque nós temos fé. E um outro ponto, que eu acho maravilhoso quando a gente vê todo o cenário de Abacuque, é que ele ficou revoltado com Deus por causa que o povo de Judá era injusto e ele queria ver justiça. E Abacuque ficou revoltado porque Deus ia usar a Babilônia e ele fala que a Babilônia também é injusta, ele queria ver a justiça contra a Babilônia, ele queria ver justiça contra Judá e Babilônia. Esse era o problema de Abacuque. E você vê que ele morreu com fé. Porque possivelmente Abacuque não viu Deus cumprindo a palavra dele. Deus julgou o povo de Judá lá em 586 a.C. Uns 40, 50 anos depois de Abacuque. Talvez ele já tinha morrido. Mas Deus cumpriu a palavra dele. Deus julgou a Babilônia lá em 535 a.C., com o rei Ciro, que dominou a Babilônia, quase 100 anos depois de Abacuque. Mas Deus cumpriu a palavra dele. E hoje, nós temos uma tão linda esperança, igreja. Uma esperança que Jesus Cristo voltará, como o pastor falou antes da ministração. E quando Jesus voltar, ele vai julgar tudo, ele vai fazer justiça. E nós estaremos com ele para sempre. Lá não haverá provas, não haverá tristeza, pois ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E se nós morrermos com essa palavra, com essa promessa, ele nos ressuscitará dos mortos. E se nós estivermos vivos quando Jesus voltar, nós seremos arrebatados para com ele. Então essa é a nossa esperança. Como nós podemos falar, acabou a esperança? Sendo que Jesus voltará. Então entenda hoje, irmão. Tenha fé para suportar as provas da sua vida. Tenha resiliência, entendendo que Deus vai te fortalecer. E tenha esperança para saber que Deus cumprirá a palavra dele e Jesus voltará. Nós cristãos não podemos viver uma vida abalada, sem chão. Porque nós temos alguém que nos firma e nós temos uma promessa eterna em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa ter essa mensagem no seu coração, que vocês possam sempre caminhar com fé e esperança em Deus. Amém?